Vocês já pensaram que a gente pode usar o digital para segmentar maxilas e ajudar nos nossos planejamentos digitais? Em vários momentos a gente precisa ver como algum movimento dentro do ósseo vai se comportar, seja na ortodontia, nos casos de expansão de maxila, seja em planejamento de segmentação, em cirurgias ortognáticas, enfim, ou qualquer outro projeto que a gente queira, como que esse movimento se comporta. E se a gente fizer um projeto e avaliar isso digitalmente, nos facilita para que a gente veja lá no final como que aquilo que a gente está querendo fazer vai se comportar a partir do nosso planejamento. Esse planejamento reverso ele é importante e vai te dar mais algumas alternativas para a gente pensar mais a fundo nos nossos planejamentos e para que a gente possa gerar para os nossos pacientes resultados melhores daqui para frente. Eu vou mostrar duas situações específicas de um mesmo caso, mas eu acho que esse conhecimento vai te ajudar a sair um pouco da caixa e vai te fazer pensar diferente as coisas daqui para frente. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês então um caso que é bem interessante. Esse caso é uma paciente que vai fazer uma cirurgia ortognática e ela está realizando uma ortodontia, mas previamente essa ortodontia que ela fez para fazer o preparo para a cirurgia ortognática que a gente vai operar agora dela, ela fez algumas coisas que não são tão interessantes para o nosso planejamento da cirurgia ortognática. A paciente classe 3, laterognata. Então o que acontece? Nesses casos, às vezes, há uma tentativa de compensação dessa classe 3 com extrações, o que é uma das piores coisas que pode acontecer em caso de cirurgia ortognática para casos de classe 3, a gente fazer essa extração somente de pré-molares inferiores. Porque esse qual é o pensamento de quem faz isso? Bom, paciente classe 3, eu vou extrair 2 pré-molares inferiores e vou lingualizar os dentes e eu vou compensar essa mordida do paciente. Mas esse pensamento é muito ruim, principalmente para casos onde a gente vai corrigir os defeitos estéticos que a gente tenha, né? Alguma discrepância anteroposterior, que a gente queira corrigir alguma alteração que a gente tenha da face do paciente. Depois que a gente faz essa extração, a gente dificulta muito esse tratamento. E o que a gente tem no caso dela? Se a gente olhar de cima nesses dois modelos aqui, a gente vê que essa maxila ela é menor que essa mandíbula. Eu vou mostrar para vocês. Eu imprimi os modelos para a gente ter algumas ideias, noção de comparação. Mas qual é o objetivo? O objetivo é ensinar a fazer cirurgia ortognática, planejamento? Não. O objetivo é dar alternativas para vocês da gente poder digitalmente segmentar a maxila de duas formas. Isso vai nos ajudar como? Por exemplo, se eu sou um ortodontista e eu quero avaliar se há uma necessidade da gente fazer uma expansão de maxila, eu posso simplesmente fazer essa maxila separar em duas partes, imprimir o meu modelo, depois ajustar para que ele se encaixe no modelo inferior e a gente vê se essa expansão ela é satisfatória. Então é bem interessante. Então eu vou minimizar aqui o modelo da mandíbula para a gente trabalhar na maxila. E como que a gente pode fazer isso? É uma coisa bem simples da gente fazer. A gente vai numa aba de Edit e a gente vai numa ferramenta que a gente chama de Plane Cut. Eu clico nela e a gente passa uma linha exatamente no meio desse meu modelo. Eu puxo aqui com o meu botão da direita, separando a maxila em duas partes, né? Se a gente visualizar aqui, eu vou separar bem certinho, eu posso mudar um pouquinho para o lado, para o outro, se não estiver bem certo, né? Com essas minhas flechas, né? Posso ir para um lado ou para o outro, né? E aí a gente faz um corte. Normalmente quando a gente faz um plane cut, ele corta essa parte que está transparente. Então eu vou aqui em cima nessa aba e clico e vou deixar marcado essa Slice Keep Both, que ele vai manter os dois. Então eu dou o Accept. E o que vai acontecer? Eu tenho os dois modelos separados. Mas por que são os que não apareceram eles separados aqui? Porque ele está um modelo só que se eu for nessa aba de Separate Shells, ele vai separar os meus dois modelos. Então o que eu faço a partir disso? Eu posso imprimir um e outro modelo, que é como que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês direitinho. Eu peguei esse mesmo modelo e fiz essa impressão desse modelo. Então a gente vai ver aqui bem direitinho, espero que pegue no foco aqui, né? Então a gente vai ter o modelo inteiro, como que ele é,
ó, bem certinho aqui, e eu fiz esse corte para que eu imprima ele separado. Então eu posso pegar o meu modelo inferior, então aqui eu tenho o meu modelo inferior, e eu posso colocar essa maxila para ver quanto que eu vou ter de diastema e de espaço nessa minha região anterior para eu descruzar esse meu modelo. Então tá bem certinho aqui, a gente consegue visualizar quanto que vai ser esse meu diastema. Então, nesse caso, eu fiz isso e aí a gente consegue visualizar o resultado desse espaço que vai gerar esse meu corte, antes de eu pensar em fazer o planejamento de uma expansão cirúrgica ou não cirúrgica de maxila. Qual outra coisa que a gente pode fazer? Em casos de cirurgia ortognática, quando esses preparos são complexos, a gente não consegue fazer com que a maxila e a mandíbula entrem em oclusão facilmente. E a gente tem que lançar mão de um recurso que é durante cirúrgico, né, durante a cirurgia ortognática, que é de segmentação de maxila. Como que a gente segmenta a maxila? A hora que a gente vai baixar, a gente faz um corte, ou em Y ou em H, para quê? Para que a gente separe a região anterior da maxila dos dois lados posteriores da maxila. O que a gente faz com isso? A gente facilita para que esse engrenamento dentário seja mais fácil. Então, nesse caso, como que digitalmente a gente faz isso? Eu vou voltar aqui para o meu modelo inicial, como que ele era, né, o nosso modelo inicial, e aí eu vou fazer cortes para a gente separar essa parte anterior das duas partes posteriores. Como que eu faço? Eu inicio da mesma forma, Edit Plane Cut, e eu separo primeiramente um lado e outro da nossa maxila. Mantenho os dois, Slide Keep Both, Accept, e Separate Shells para separar. Então agora eu tenho dois modelos. Depois que eu faço esses dois modelos, eu vou cortar. Ó, se vocês visualizarem aqui, eu pedi para o ortodontista colocar uma mola de secção aberta nessa região anterior. Para quê? Para gerar um espaço, para que eu possa mais facilmente fazer essa segmentação sem pegar nenhuma raiz de dente, que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Então a gente pede para o ortodontista colocar uma mola de secção aberta aqui e deixar esse espacinho para facilitar a nossa vida cirúrgica. Não precisa pegar uma raiz de dente, perder um dente numa cirurgia, que isso é um desastre, não é muito bom que aconteça. Enfim, fazer num lado e no outro do modelo, separadamente, esse corte. Vamos começar por esse lado do paciente, lado direito do paciente. Eu faço a mesma coisa, eu vou Edit, Plane Cut e faço um corte separando essa região anterior. Eu tenho que me ligar até onde que eu quero que esse corte vá. Ah, Celso, ficou muito para trás. Eu posso voltar um pouquinho e fazer esse corte mais diagonal aqui. Pensa que eu preciso manter isso um pouquinho menos. E tenho que ter cuidado sempre com as raízes dos meus dentes. Então eu vou ver aqui como que vai ser esse corte. Ó, a gente tem que ter esse cuidado aqui, ó. Pode ser um pouquinho mais inclinado aqui, ó, porque a raiz do canino é um pouquinho mais inclinada. Então, nesse sentido, vou novamente aqui manter os dois lados Accept, Separate Shells. E eu tenho um corte na região anterior. Eu faço a mesma coisa agora do outro lado, cuidando onde que eu quero chegar para que eles se unam aqui, mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Vou na região da frente, Edit, Plane Cut, faço esse mesmo corte, um pouquinho mais para trás, eu venho de novo, faço a mesma linha, ou eu movimento nessas flechas, eu posso mudar minha visualização aqui, ó, um pouquinho mais para trás, ó. Vamos visualizar o outro lado. Esse corte está mais ou menos na posição. Vai chegar parecido com um lado. Se não der certo, a gente faz o corte novamente. Aí eu mantenho os dois lados e dou o Accept. A gente faz a separação das duas shells, das duas malhas, e eu visualizo. Olha o que aconteceu. Ó. Um lado e o outro estão diferentes. Esse aqui está cortado mais para trás. Vamos dar o Ctrl Z, vamos voltar e vamos cortar ele um pouquinho mais para frente, para que os dois se unam, né? Então aqui eu preciso que ele seja um pouquinho mais anterior. Vamos voltar aqui, um pouquinho mais assim, né? Do Accept, Separate Shells. Agora eu vou ver aqui. Então, ó, tá? Agora tá um pouquinho mais anterior. Voltamos novamente. Um pouquinho mais para trás já vai resolver o nosso problema aqui. É isso. Accept, Separate Shells. Eu estou com os dois mais ou menos no mesmo lugar. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar num lado, deixo clicar do Shift e clico no outro. A gente vê que a gente tem esse corte bem certinho ali, ó. Um pouquinho de diferença não vai ter problema.
e dou então o Combine. Ele vai gerar então uns Face Groups. Se eu querer tirar essas duas cores aqui, eu posso dar um Ctrl A, Ctrl Shift G, que é para tirar os Face Groups. Então eu tenho agora o quê? A minha maxila separada em três. Lateral a lateral, do lado direito do paciente, do lado esquerdo do paciente. Então, o que a gente tem agora? Eu consegui fazer isso e eu preciso que essa minha maxila, no pós-operatório imediato da minha ortognática, ele encaixe com a minha mandíbula. Então, essa segmentação que eu estou fazendo, ela vai me facilitar e vai me mostrar se há uma possibilidade de eu manter assim, para a gente manter as chaves de canino bem certinhas. Então, eu vou fazer a mesma coisa para mostrar para vocês. Então, eu tenho novamente a minha mandíbula, e aqui a minha maxila segmentada. E o que eu fiz? Eu coloquei uma cera para eu poder manipular e eles não ficarem caindo. Então, como que a gente faz? Eu tenho esse modelo, o meu modelo superior, e eu tenho o meu modelo inferior. Encaixando esses dois modelos em classe 1, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Para quê? Para que a gente possa, no final da cirurgia, ter a nossa oclusão bem certinha. Com esse planejamento deste caso, o que aconteceu? A gente gerou dois diastemas. Então, nessa região, entre o lateral e o canino. Então, eu estou mostrando para vocês aqui. De um lado, deixa eu acertar bem a oclusão aqui, e do outro, então a gente tem aqui ó, os nossos diastemas. Se a gente olhar aqui por cima, criamos dois diastemas. E aí a gente vai avaliar nesse momento se é interessante que esses diastemas fiquem no pós-operatório e se ortodonticamente a gente vai conseguir corrigir, né, fechar esses diastemas depois da cirurgia. Então esse é o planejamento que a gente precisa fazer. É bem interessante porque a gente vai conseguir gerar um resultado melhor e a gente consegue ver se isso é aquilo que a gente queria mesmo para o nosso caso. Se isso for ok, bom, Celso, isso aí é legal, eu acho que essa oclusão eu consigo resolver depois da cirurgia. A gente vai escanear esse modelo e o nosso planejamento vai ser feito a partir do escaneamento desse modelo e dessa oclusão final. Se não, o que a gente precisa fazer? Voltamos um passo atrás, refazemos uma parte da ortodontia, ficamos mais um tempo com o aparelho e aí a gente consegue melhorar essa oclusão para que no pós-operatório imediato a gente consiga gerar uma forma mais balanceada de a gente morder o que não está acontecendo exatamente como que está nesse caso. O ideal era que sempre, toda cirurgia a gente não tem que segmentar essa maxila, mas em muitos casos, como eu mostrei para vocês antes, que a gente tem extrações que não foram adequadas, algumas discrepâncias grandes de Bolton, mordidas profundas muito grandes, uma relação maxilo-mandíbula transversal que não está adequada, enfim, tem várias situações que a gente tem que lançar a mão dessa segmentação da maxila no transcirúrgico da ortognática. Então, a gente tem que pensar o que é melhor para cada caso. Mas o que importa? O importa é que a gente tem um planejamento, a gente sabe onde a gente quer chegar e o digital nos traz essas grandes vantagens. Como que isso era feito antigamente? A gente fazia da mesma forma, só que em modelos de gesso. Como que eram os modelos de gesso? A gente pegava o modelo, moldava o paciente, vazava o modelo, serrava esses modelos e aí unia da mesma forma. O que nos facilita muito a gente ter esses modelos escaneados e digitalmente fazer esses cortes e depois com uma impressora 3D gerar esses modelos para a gente poder avaliar. E aí, pessoal, isso que eu te mostrei foi interessante? Te trouxe alguma informação nova? Você já tinha pensado em fazer esse tipo de planejamento dessa forma? O digital te trouxe alguma alternativa mais legal? Isso que eu te trouxe vai te ajudar em algum outro caso diferente disso? Escreve aqui nos comentários. É importante a gente trocar ideias para que a gente possa aprender juntos e, quem sabe, em algum próximo momento gerar um caso, uma parceria que a gente consiga melhorar o nosso planejamento a partir do planejamento digital que está aí disponível para a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que a gente possa crescer junto, para que esse canal chegue para mais pessoas e mais gente possa aprender aqui conosco. Até mais!